Você começaria uma revolta para não tomar a vacina? Você é amigo ou tem medo do Zé Gotinha? Hoje nós vamos estudar sobre uma das maiores revoltas urbanas da Primeira República, a revolta da vacina. Porque a população foi contra a vacinação contra a varíola. Qual foi o papel do presidente Rodrigues Alves nesse processo? Existiam questões morais, éticas e de liberdade para as pessoas tomarem a vacina ou não? Bom, para descobrir isso e muito mais, eu sou o Victor Alexandre e fica comigo que começa agora mais um História em Fontes. Pessoal, chegamos no 20º programa do nosso podcast e eu queria agradecer a sua audiência até aqui. Bom, como sempre, nós disponibilizamos aqui na descrição e também no nosso site historiaemfontes.com.br um estudo dirigido para esse programa ser usado em sala de aula. Se você é um estudante, manda esse podcast para os seus professores. E se você é um professor de história, uma professora de história, é só acessar gratuitamente todo esse material. Gente, hoje vamos falar sobre a revolta da vacina. Mesmo que você não conheça os detalhes desse evento, o nome é meio que autoexplicativo. Porém, uma coisa que geralmente nós fazemos ao ouvir sobre isso é pensar algo mais ou menos assim: nossa, como essas pessoas eram ignorantes, por que não queriam tomar as vacinas? Se você ainda pensa isso, não tem problema. Nesse episódio, vamos aprender por que a população se revoltou contra a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Para entendermos o que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, precisamos voltar alguns anos antes e olhar para o que estava acontecendo no mundo. Pessoal, a segunda metade do século XIX na Europa foi muito agitada. Inclusive, dariam vários programas para a gente conversar aqui. Mas um desses acontecimentos era a modernização das cidades. Ainda muito influenciados pela Revolução Industrial, diversos países estavam buscando se tornarem mais modernos. O historiador David Harvey vai estudar especificamente a reconstrução e a modernização de Paris e vai falar como o governo destruiu a cidade antiga para construir a Paris que nós conhecemos hoje. Aliás, quer dizer, nós não, né? Eu nunca fui, mas se você foi, a Paris que você conhece hoje. Essa Paris conhecida hoje é a famosa Cidade Luz, que é visitada por milhões de turistas todos os anos, é fruto dessas reformas urbanas e arquitetônicas. Inspirado nesse modelo, o Brasil pretendia seguir o mesmo caminho. Coube ao presidente Rodrigues Alves, eleito em 1902, cumprir essa tarefa. Rodrigues Alves era apenas o terceiro civil eleito como presidente da República. Eu vou deixar aqui na descrição um retrato dele para você ver caso não o conheça ainda. Essa reforma no Rio de Janeiro vai ser muito importante para demonstrar como a República carrega consigo uma modernização e progresso. O historiador José Murilo de Carvalho mostra que para cumprir algumas dessas promessas de campanha, que era a restauração do Rio de Janeiro, Rodrigues Alves contou com um grande apoio de empresas externas, abre aspas. Rodrigues Alves enveredou por um programa intensivo de obras públicas, financiado por recursos externos, que conseguiu dar início à recuperação econômica. As obras do Porto do Rio foram contratadas em 1903 com uma firma inglesa e tiveram início em 1904. Fecha aspas. Esse trecho mostra, é só um exemplo, de como o Brasil estava aberto à economia global, captando recursos externos.
Como você ouviu recentemente no nosso podcast, a República ainda estava sendo implementada. Então esses simbolismos são muito importantes para validar esse novo regime político. Bom, a reforma do Rio de Janeiro em si era algo muito bom. Quem não queria que o cartão postal e a capital do seu país fosse revitalizado, reformado e modernizado, certo? Porém, a forma como o presidente Rodrigues Alves e o prefeito do Rio, Pereira Passos, conduziram esse processo foi extremamente negativo. Esse, entre aspas, embelezamento do Rio, como foi chamado, consistia em criação e alargamento de avenidas, demolição de comércios locais e, principalmente, a desapropriação dos moradores dos cortiços e mandá-los para o subúrbio, ou seja, locais mais afastados do centro. Essa reforma na cidade do Rio de Janeiro está ligada diretamente à revolta da vacina em 1904 e nós já vamos entender o porquê. Pessoal, antes dessa reforma na cidade, a população trabalhadora, os operários e os escravos recém-libertos moravam em cortiços, em regiões centrais da cidade, justamente por serem mais perto dos trabalhos. Esses cortiços são conhecidos por serem casas muito simples, com pouca ou nenhuma estrutura, onde habitavam famílias inteiras. Eu vou deixar aqui na descrição uma imagem de um cortiço do início do século XX. Muitos desses cortiços eram atingidos por incêndios, por terem pouca estrutura, como já falamos, e as casas eram coladas umas nas outras. Um dos romances brasileiros mais famosos é justamente O Cortiço, escrito por Luiz de Azevedo. E ele mostra como era a vida nesse tipo de habitação, dizendo o seguinte, abre aspas, "E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração inteira que parecia brotar espontânea, ali mesmo daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco." Fecha aspas. A questão aqui, pessoal, além de mostrar a condição dessas casas, é que esse tipo de moradia, perto das regiões centrais da cidade do Rio de Janeiro, era um problema para o projeto de modernização e embelezamento do Rio. A decisão de Rodrigues Alves e de Pereira Passos então foi simplesmente desapropriar essas áreas, destruir os cortiços e obrigar as pessoas a morarem em regiões mais afastadas do centro. Pessoal, eu não sei se na minha fala ficou claro, mas esses trabalhadores não foram convidados, por gentileza, sai de suas casas. Eles foram obrigados à força a saírem de suas casas e elas foram demolidas. Temos aqui, pessoal, isso aqui é importante, uma ação estatal expulsando pessoas de suas casas e as mandando para longe em favor de um projeto de embelezamento da cidade. O historiador Jaime Benchimol vai dizer o seguinte, abre aspas, "As grandes obras urbanísticas empreendidas no governo de Rodrigues Alves implicaram, de fato, a demolição de milhares de cortiços e outros prédios deteriorados e insalubres do centro para que a capital da República fosse transformada numa cidade moderna, higiênica e civilizada, à altura das metrópoles europeias e norte-americanas e da grande rival Buenos Aires, e definitivamente expurgada da má fama de cidade emprestada que tantos prejuízos trazia às suas relações comerciais com o mercado internacional." Fecha aspas. Além dos cortiços,
Jaime Benchimol ainda vai dizer o seguinte sobre a reforma, abre aspas, ela varreu em seu caminho, além de casas de cômodos e cortiços, uma infinidade de pequenos estabelecimentos comerciais, oficinas e fabriquetas, fecha aspas. A gente vê então, pessoal, uma ação do Estado modificando não só a moradia de milhares de pessoas, mas também pequenos negócios. O plano do presidente é que essas pessoas fossem, como eu já disse, para lugares mais afastados. Mas o subúrbio era longe dos postos de trabalho. E, como consequência dessa política pública, a população trabalhadora, os mais pobres do Rio de Janeiro, começaram a ocupar cada vez mais os morros. Esse processo expandiu de uma forma muito grande a favelização do Rio de Janeiro. Pessoal, por que esse contexto é importante para compreender a revolta da vacina? Como nós já vimos, o contato que a população mais pobre tinha com o Estado era de repressão. A força estatal simbolizava violência para essas pessoas. E não só no caso da destruição dos cortiços, mas também nas festas populares, como o carnaval, por exemplo, serenatas, rodas de samba e de religiões de matriz africana eram reprimidas constantemente pela polícia. Esse símbolo de violência é tão forte que quando as revoltas começarem, um dos principais alvos serão as delegacias de polícia. É como se a população não concebesse a ideia de que algo que lhes traria benefício pudesse vir do Estado. Queridos ouvintes, espero que você tenha tido um bom panorama de como a política pública foi empregada no Rio de Janeiro no começo do século XX. A partir daqui, vamos olhar um pouco para as doenças que estavam assolando o país e para a opinião pública a respeito da vacinação obrigatória contra a varíola. O debate sobre a higienização e a saúde pública é bem antigo no Brasil. Desde a chegada da família real no Rio de Janeiro, já se falava sobre melhorias das condições da cidade para frearem algumas doenças. No século XIX, uma das doenças que mataram muitas pessoas por aqui foi a febre amarela. O historiador Sidney Chayub vai trazer os seguintes dados, abre aspas. As estimativas indicam que mais de 1/3 dos 266 mil habitantes do Rio contraíram a febre amarela no verão de 1849 e 1850. O número oficial de mortos nessa primeira epidemia chegou a 4.160. Mas tudo indica que o total indicado foi consideravelmente subestimado. Houve quem falasse em 10 mil, 12 mil ou 15 mil vítimas fatais. Fecha aspas. Uma das doenças que estavam presentes no país era a varíola. Pessoal, eu ia até colocar uma imagem de uma pessoa infectada pela varíola para vocês verem, mas deixa pra lá. Eu, para fazer a pesquisa, tive que olhar, né? E olha, gente, não deu. Eu comecei a me coçar e só de lembrar, eu tô me coçando até agora. Se você quiser, por sua conta e risco, joga no Google varíola e vai em imagens. Eu não recomendo, mas se você quiser... Enfim, essa doença, a varíola, que você vai pesquisar no Google, deixava muitas marcas no corpo todo. Só de descrever isso eu tô me coçando já. O presidente Rodrigues Alves nomeou o médico Oswaldo Cruz em 1903 para ser o diretor-geral de saúde pública. Oswaldo Cruz tinha pouco mais de 30 anos de idade
quando assumiu esse cargo, mas já tinha 10 anos como médico. Ele trabalhou alguns anos na França para se especializar em teoria microbiana das doenças. Esse tipo de ciência ainda não era muito conhecida aqui no Brasil. Guarda essa informação, hein? Por ter essa especialização, assim que chegou no Brasil, Oswaldo Cruz foi escalado pelo presidente para cuidar das condições sanitárias do país. Oswaldo Cruz teve muito sucesso no combate à peste bubônica e à febre amarela. O historiador Leonardo Afonso de Miranda vai resumir como as ações adotadas por Oswaldo Cruz trouxeram um grande alívio contra essas doenças. Abre aspas. Contra a peste, foi promovida na cidade uma cruzada de caça aos ratos, que chegava a remunerar os indivíduos que levassem às autoridades sanitárias os animais mortos. A febre amarela foi combatida com uma intensa campanha de eliminação dos seus agentes transmissores, como a criação de brigadas mata-mosquitos, que tinham o poder de invadir e vistoriar residências, fiscalizar e demolir construções e determinar todo tipo de providência para evitar a proliferação da doença. Fecha aspas. Porém, infelizmente, Oswaldo Cruz não conseguiu replicar o seu sucesso contra a varíola. Na capa do jornal Gazeta de Notícias, de 23 de junho de 1904, no mesmo espaço que parabeniza Oswaldo Cruz pela redução no número de doentes pela febre amarela e pela peste, alertam para, abre aspas, uma grande epidemia de varíola, fecha aspas. Eu vou deixar aqui na descrição essa capa para você ler essa matéria. O próprio jornal cita um motivo da dificuldade de se combater essa doença. Diferente das duas anteriores citadas, a varíola era causada por um vírus transmitido pelo ar e é muito mais difícil de ser combatido do que outras doenças que tinham em insetos e animais os vetores da transmissão. O próprio jornal, em 1904, disse que, abre aspas, depois de observados os casos, para evitar o seu contágio pelo isolamento dos doentes, fecha aspas, era a única forma de intervir contra a doença. Diante desse cenário, não restou nenhuma outra alternativa ao poder público a não ser a vacinação obrigatória contra a doença. É aqui, pessoal, que os problemas começam. O debate público começa a ficar acalorado, porque, como eu disse, a ciência trazida pelo Oswaldo Cruz ainda não era muito difundida aqui no Brasil. Oswaldo Cruz e a sua vacina feita em laboratório eram novidade por aqui. Nessa mesma capa de jornal, que eu deixei na descrição, a gente vê claramente o editorial ser contra a vacinação compulsória, ou seja, obrigatória, por ferir as liberdades individuais. Além de críticas pesadas aos métodos de Oswaldo Cruz, diversas charges foram feitas mostrando a vacina como algo que causa morte ou que viola a privacidade das mulheres e por aí vai. Eu vou deixar todas essas charges linkadas aqui na descrição para vocês. Mas o que a população pensava sobre tudo isso? O que as classes mais pobres faziam para se protegerem das doenças antes da chegada da vacina por aqui?
Bom, existia uma técnica muito presente no século XIX chamada variolização, que consistia em injetar nas pessoas saudáveis o pus da varíola extraído dos doentes em fase final de recuperação. Dessa forma, implantavam em um outro organismo saudável uma forma mais leve da varíola, evitando as consequências mais graves da infecção. Deu para entender? Eles pegavam a pessoa doente, mas já na fase final, que o vírus já está mais fraco, pegavam esse vírus e colocavam numa pessoa saudável. Essa técnica era muito conhecida pelas pessoas e era muito diferente do novo método do Oswaldo Cruz, que produzia uma substância em laboratório e evitava que a pessoa precisasse ficar com a varíola. Esse método do Oswaldo Cruz é o método que nós conhecemos hoje da vacinação. Além da população ter o seu próprio modo de proteção contra essas doenças, o projeto de lei que obrigava as pessoas a tomarem a vacina, permitindo até que os funcionários públicos entrassem em suas residências para aplicarem a vacina, foi recebida com muita oposição pela população. O argumento contra a vacina não era apenas sobre as liberdades individuais, mas também existia um argumento moral. E nesse caso, muitos eram contra a vacinação porque colocariam o corpo das mulheres à mostra para estranhos. O nosso estudo dirigido vai ter uma charge justamente sobre isso. O simples fato da mulher mostrar o seu braço para um estranho lhe tocar foi motivo de oposição à vacina. Como falamos mais cedo, o contato que essas pessoas tinham com o Estado era somente pela repressão e violência. Agora, esse mesmo Estado emitiu um decreto dizendo que todos eram obrigados a tomar uma vacina que era criada com uma técnica desconhecida. A consequência foram as revoltas. Ao contrário do que parece, uma revolta não é algo simples de ser organizado. Não é simplesmente juntar uma quantidade de pessoas em um ponto importante da cidade e gritar contra tudo que está aí. Não é assim que funciona. Muitos historiadores relatam que os trabalhadores e os operários se organizaram para se posicionarem contra a vacina. Houve até uma petição assinada por quase 10 mil trabalhadores. Gente, obviamente, nós estamos falando de um período que não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha corrente no WhatsApp. Hoje é muito fácil conseguir 10 mil assinaturas, mas há 100 anos não era. E isso é importante para mostrar o tamanho da insatisfação da população contra o governo. A organização da revolta começou no dia 5 de novembro, onde foi fundada a Liga contra a Vacina Obrigatória. As manifestações na rua começaram a partir do dia 10 de novembro de 1904, quando alguns jovens no centro do Rio de Janeiro foram presos pela polícia por estarem se opondo à vacinação obrigatória. Após essa data, dia após dia, os manifestantes aumentavam juntamente com a violência. Um dos gritos desses manifestantes era, abre aspas, abaixo a polícia contra a vacina, fecha aspas. Os protestos escalaram tanto, mas tanto, que no dia 13 de novembro, o exército foi chamado às ruas para reprimir a população. Ao total, pouco mais de 30 pessoas morreram nesses protestos e centenas foram presas. Infelizmente, a população pagou duplamente, pagou 2 vezes, porque mesmo com a repressão contra a vacina, em 1908 foram registrados 6.400 óbitos por varíola, apenas na capital do Rio de Janeiro. Pessoal, quando falamos sobre a revolta da vacina,
Não estamos querendo mostrar como a população mais pobre era ignorante, massa de manobra ou facilmente influenciada, como foi a narrativa do senso comum sobre esse evento durante muito tempo. E justamente isso vem sendo melhor analisado pela historiografia recente. Com esse caso, a gente pode olhar para as políticas públicas adotadas no início da República, como a expulsão das pessoas do centro da cidade e que, de certa forma, as jogaram para os morros. Será que os diversos problemas gerados a partir disso, que grande parte da população sofre até hoje, têm origem nesse tipo de política? No início da República, o voto não era amplo. A participação política era limitada, pois grande parte da população era analfabeta. E o voto, nesse período, era apenas aos alfabetizados. Por esse motivo, os trabalhadores só tinham contato com a parte repressiva do Estado. Pessoal, eu tô falando do início do século XX, tá? Não é de hoje, beleza? Não estamos falando de hoje. Enfim, muitas questões podem ser levantadas a partir desse tema. Em alguns pontos, a revolta da vacina se aproxima muito do que estamos vivendo hoje, com o coronavírus, e é muito provável que nos próximos meses esse tema da revolta da vacina seja revisitado, porque estamos vendo muitas pessoas serem contra a vacinação. Quando isso acontecer, você, querido ouvinte do História em Fontes, a partir desse episódio, já vai saber que o contexto de 1904 é bem diferente do contexto de 2020. As vacinas são seguras. Por isso, jovem, por favor, quando sair a vacina, vai se vacinar, tá bom? Combinado? Turma, todo esse conteúdo é fruto de uma de nossas aulas de história de uma universidade pública. O meu trabalho aqui é compartilhar todo esse conteúdo com vocês. Caso tenham gostado, deixa eu fazer algumas indicações. Bom, as primeiras indicações são 2 livros. Um que se chama Cidade Febril, do Sidney Chayub, e um outro livro se chama As Barricadas da Saúde, do historiador Leonardo Afonso de Miranda. Esses livros vão mostrar para você um contexto mais amplo, a questão da saúde pública e o Rio de Janeiro. Uma outra indicação para você é um podcast chamado Presidente da Semana. Foi feito pela Folha lá em 2018 e escuta o podcast sobre o Rodrigues Alves. É muito bom, muito interessante, você vai gostar, tenho certeza. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Caso queira, você pode compartilhar esse programa com algum amigo seu ou nas redes sociais. Você pode seguir o Instagram @historiaemfontes e entrar no nosso site historiaemfontes.com.br para mais conteúdo. Esse roteiro foi escrito e apresentado por Victor Alexandre. A produção e revisão é feita pela Luana Andrade e a Tassiana Garrido faz a revisão historiográfica e produz o estudo dirigido. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Nos ouvimos no próximo programa daqui 15 dias. Fiquem em paz. Fui!